que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre cada um de nós. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, hoje iniciando com o capítulo 5, verso 1. Antes de iniciarmos, vamos lembrar que no estudo passado nós tivemos falando que o cristão deve ser conhecido pela forma dele ser, né? O cristão deve ser conhecido pela forma dele agir e por sua bondade, né? Pelos atos que ele pratica, né? E Paulo desenvolveu isto falando sobre diversas formas, né? E pensamentos e tudo. Quando a gente chega agora no capítulo 5, ele inicia como se estivesse concluindo aquele pensamento que ele desenvolveu durante o capítulo 4. E ele diz assim, no capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui Paulo está, como disse, fazendo a conclusão do pensamento anterior, tanto é que ele fala portanto é a mesma coisa que por isso, por causa disso, assim sendo. Então ele está falando, olha, por causa disso tudo que eu disse, ele diz, sejam imitadores de Deus, né? Imitadores de Deus quer dizer, façam a mesma coisa que Deus fez, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho obedece ao pai por gratidão, por vontade. O empregado, o escravo, né, antigamente, obedecia por medo, né? Mas o filho amado não. O filho amado obedece por gratidão, por ver o exemplo e o desejo de fazer igual o seu pai a quem ele ama. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, sejam imitadores de Deus, façam a mesma coisa que Deus, né, fez. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Aqui ele fala que Cristo se entregou por nós, por sacrifício vivo, né? Ou seja, o Senhor foi aquele que se interessou em nos resgatar, em nos tirar de uma situação difícil, que é o quê? O pecado e o destino do inferno. Tá? Então, ele teve essa iniciativa, esse desejo e providenciou o que era necessário. E o necessário foi pagar o preço, e o preço foi da morte do seu filho para nos resgatar, né, da situação que nós nos encontrávamos. E então, o apóstolo Paulo fala, portanto, sejam imitadores de Deus, ou seja, sejam resgatadores de pessoas, sejam resgatadores de outras pessoas que estão na mesma situação, de pecado, na situação de distanciamento de Deus, na situação de ausência de entendimento. Resgatem essas pessoas, né? E então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que os cristãos devem seguir o exemplo de Deus, né? Que nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Existem pessoas que são nossas inimigas e se declaram nossas inimigas, né? O que o apóstolo Paulo está falando sejam imitadores de Deus, que se deu por seus inimigos, né? Resgatou
tornou os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Ele nos fez seus filhos, porque nos amou. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ame os seus inimigos e procurem resgatar os seus inimigos da situação em que eles estão vivendo. Né? Então, como imitadores do Senhor, os cristãos devem demonstrar esse mesmo amor e negar a si mesmo. Né? É uma questão de amor ao próximo. É uma questão de amor a Deus e amor ao próximo. Eu tenho que obedecer a Deus e amar o meu próximo, porque o meu próximo muitas vezes está errado, equivocado, sem entendimento das coisas, e eu tenho que amar como Deus me amou. Ele se entregou, foi o meu resgatador, porque ele viu em mim uma necessidade que eu mesmo não podia suprir. E nós precisamos olhar para aqueles que nos perseguem, os inimigos, aqueles que estão à nossa volta, vendo que eles estão numa situação que eles não estão enxergando, eles não conseguem sair daquela situação se eles não tiverem uma ajuda. E Deus quer usar a mim e a você na vida dessa pessoa para que ela seja resgatada, liberta e transformada pelo amor de Cristo Jesus. Já o verso 3, o apóstolo Paulo caminha um pouco mais e diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois estas coisas não são próprias dos santos. O que o irmão, o nosso irmão apóstolo Paulo está dizendo é que os cristãos a quem essa epístola aqui ela foi dirigida aos irmãos que estavam em Éfeso. Né? Éfeso era uma cidade em que havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana, né? Ou Artemis. A Diana é o nome grego e Artemis... Não, Diana é o nome romano e Artemis o nome de Alexandria. Então, essa deusa, ela tinha um templo enorme e a cidade vivia em torno desta deusa lá em Éfeso. Nós já vimos isso quando estudamos Atos, mas vamos relembrar lá Atos 19, 28 até o 34, nós conseguimos ler o que nos informa sobre essa deusa, né? O apóstolo Paulo estava pregando lá em Atos, né, e tal, no estudo de Atos, quando Paulo chega a Éfeso, aqui em Atos está relatando essa chegada de Paulo, falando do amor de Cristo Jesus e tal, falando das boas novas de salvação e tudo. Isso trouxe um transtorno, porque muitos daqueles que viviam em Éfeso começaram a crer em Jesus. E aqueles que eram devotos da deusa Diana ou Artemis, tiveram uma reação forte. Qual foi a reação? Verso 28 do capítulo 19 de Atos. Ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemis dos Efésios, ou Diana dos Efésios, em outras traduções. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhes um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão.
Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estavam ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios, ou grande é a Diana dos Efésios. Veja bem, queridos, aquelas pessoas, aqueles homens, né, aquela população se juntou no teatro porque Paulo estava pregando, eles não encontraram Paulo, pegaram os seus companheiros, levaram para o teatro e ali começaram um debate. E quando eles foram se defender, né, levantou-se lá o povo que descobriu que eles eram, ou descobriram que eles eram judeus, e aí começaram a gritar por 2 horas, né? 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios. Né? Tal a revolta deles, eles não deixaram a coisa acontecer, não queriam ouvir nada. Por quê? Porque a palavra de Deus estava transformando, tirando pessoas daquela situação. E esse templo, ele era enorme, era uma coisa, era uma das maravilhas do mundo na época. E nesse templo existia um cerimonial, vários cerimoniais, né? E um deles era a prostituição. Havia uma prostituição cultica, né? Fazia parte do culto a prostituição, né? E então como isso começou a mexer com o ganho daquelas pessoas, eles ficaram furiosos e não queriam ouvir nem Paulo, nem os companheiros de Paulo. Muito bem. O local onde viviam, esse local, Éfeso, era um local entregue à imoralidade sexual e à ganância, né? Isso era de forma desenfreada, sabe? E Paulo alerta que os cristãos não podem se deixar influenciar, pois tais práticas não são próprias dos filhos de Deus, né? O que isso tem a ver comigo, com você? Nós vivemos num tempo também onde essa questão sexual, ela tem sido desvirtuada, né? Ela tem sido assim banalizada, algo que Deus criou para a alegria do homem e da mulher como casal viverem. Isso tem sido completamente destruído, desvirtuado, banalizado, usado, ultrajado por comportamentos imorais, né? Imorais, ilegais, incestuosos, que destroem essa questão boa e bonita que Deus fez. Fora isso, além dessa questão de imoralidade, está falando da questão da ganância. As pessoas só pensavam em lucro, em dinheiro, em recursos, em se dar bem, né? Por isso a revolta deles com Paulo, porque quando Paulo começou a pregar e pessoas começaram a entender e a ver a libertação que há em Cristo Jesus, começaram a deixar essas práticas, né, e as oferendas que faziam começou a diminuir a influência e o recurso dessas pessoas. Elas ficaram iradas e então começaram a trabalhar contra Paulo, mas por causa da ganância que tinham, da vida boa que essas coisas erradas traziam a elas. Então, quando eu e você vivemos a verdade, e essa verdade influencia pessoas, outras pessoas
como aqueles homens daquela época, não vão gostar. Sabe por quê? Porque vai tirar privilégios que eles têm, práticas, privilégios, né, que estas coisas erradas acabam gerando, né? Então, o apóstolo Paulo fala, cuidado, você que é cristão, para não se deixar influenciar com essas práticas sexuais desenfreadas, descabidas, imorais, e não viva na ganância, porque isso não convém ao povo de Deus, né? Então, que nós saibamos trazer isso para a nossa época e vivemos essa verdade de Deus, nos abstendo de certas situações que a sociedade hoje acha normal e não vivendo na ganância, que é a marca do capitalismo que nós vivemos. Um capitalismo onde as pessoas querem tirar das outras pessoas o máximo que podem, né? Esquecendo que o ser humano precisa viver em dignidade. Muito bem, o verso de número 4 nos diz assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Muito bem. O apóstolo Paulo ele vai mais adiante, né, nessa questão, ele vai desenvolvendo esse pensamento que ele está trazendo, e fala, não haja obscenidade, né? Uma pessoa obscena é uma pessoa grosseira, é uma pessoa vulgar, uma pessoa sem moral. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, cuidado, para que você não se torne uma pessoa grosseira, vulgar e sem moral. Por quê? Por causa da influência do meio, por causa do local que você vive, né? Não se deixe influenciar por estas coisas. E aí ele fala de conversas tolas. Conversas tolas é conversas inoportunas, conversas estúpidas, né? Sabe aquela pessoa que fica falando, sabe aquela conversinha que cutuca um, cutuca outro, só traz coisa realmente desnecessária, sem cabimento, só gera confusão. É uma pessoa inconveniente, sempre fala uma besteira, sempre está falando besteira, e isto ferindo pessoas, né? Então, Paulo fala, cuidado com aquilo que você está falando, essas conversas tolas, conversas sem entendimento, né? E ele vai mais adiante e fala sobre gracejos imorais, né? Aquela pessoa que vive zombando, né? Uma pessoa zombeteira, né? Fica com brincadeiras indecentes e inconvenientes e obscenas. É aquela pessoa que sempre está contando uma historinha, sempre está contando uma piadazinha, sempre picante, sabe? Querendo criar graça. Isto não convém ao Filho de Deus, né? É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com a obscenidade, cuidado com conversas tolas, cuidado com gracejos imorais. Estas coisas não podem fazer parte da sua vida. Aí ele fala, pelo contrário, no lugar disso, vivam em ações de graça. O que Paulo está falando é o seguinte, ao invés de você ficar dando razão e visão a essas coisas, olha para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está realizando, e seja agradecido a Deus. Passe a agradecer a Deus ao invés de ficar fazendo gracejo. Agradecimento. Pratique boas ações, né? Em função daquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja uma pessoa abençoadora, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa que se sente feliz com aquilo que Deus está fazendo. Faça ações de graça, agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo em sua vida e por meio da sua vida. No verso 5, o Paulo diz assim, porque vocês
podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, queridos, isso aqui é algo muito, muito sério. Existem pessoas que dizem estar vivendo debaixo da graça de Deus e que vivem na imoralidade, né? Vive na impureza e vive na ganância. O que o apóstolo Paulo está falando é muito sério. Ele fala, essas pessoas podem estar certo, não tem lugar no reino de Deus e de Cristo. Ou seja, essas pessoas vão ficar do lado de fora. Se elas vivem na imoralidade, na impureza e na ganância, ela vai estar se enganando, porque não vai ter entrada no reino de Deus. É imoral, é pessoa que leva a vida de forma libertina, né? Tudo é lícito, a carne é fraca. A carne é fraca sim, mas a você convém dominá-la. Quem vive de maneira libertina vai acabar com a sua libertinagem no inferno, né? A pessoa vive de maneira indecente, práticas indecentes, né? Impuro, né? Ou seja, uma pessoa corrompida, alterada por mistura. Ela mistura verdade com mentira. Uma pessoa impura é aquela que mistura verdade com mentira. A pessoa que vive misturando verdade com mentira acaba sendo dominado pela mentira, achando que até a própria pessoa acha que a mentira é verdade. Até a pessoa acha que o mal é bom e continua vivendo da mesma forma, né? O apóstolo Paulo fala, olha, cuidado com isso. Ganancioso, né? Que visa o lucro, né? O lucro exagerado. Todos nós precisamos, é verdade, todos nós precisamos de recursos para viver, mas nós não precisamos viver fissurados por conquistar dinheiro, por conquistar posição, por conquistar coisas. Não, né? Nós precisamos estar cientes de que aquilo que precisamos, Deus vai nos dar. Nós devemos trabalhar para isso. Agora, se nós vivemos alucinadamente atrás de recursos, atrás de coisas, isso vai nos levar à ganância. E essa ganância vai nos levar ao distanciamento de Deus e à retirada de padrões que Deus estabeleceu para nós, como povo dele, vivemos. Lá em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versos 8, 21, 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria e os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse está dizendo, olha, essas pessoas que vivem dessa forma vão acabar no inferno. E o verso de número 27, também desse mesmo capítulo, diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, ou da vida do Cordeiro, né? Então, na cidade santa, no céu, só vai entrar aqueles que estão realmente vivendo uma vida de consagração a Deus. E aí, no Apocalipse 22, verso 15, diz assim: fora ficam os cães, né? Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Então,
não só Paulo, como os escritos, né, da Bíblia, mostram que existe um céu, né, que o Senhor Deus preparou para os seus, mas também existe um inferno, né? E aqueles que vivem, né, como o apóstolo está falando aqui, em prática de imoralidade, em prática de ganância, de mentiras e etc., né, e outras práticas, esses vão ficar lá de fora, não vão entrar no céu, cidade santa, local preparado para que Deus preparou para os seus filhos, né? Então, entrar no reino de Deus exige compromisso. Ser um filho de Deus exige seriedade, né? Nós temos visto muitos cristãos hoje vivendo de maneira totalmente desligadas, descompromissadas, né? Não tem a menor reverência a Deus e às coisas de Deus, né? E muitos buscam a Deus só quando precisam alguma coisa. Isso não é compromisso com Deus. Isso é querer fazer de Deus o nosso empregado, quando na verdade nós somos escravos de Cristo, invertendo o seu papel. Então temos que ter ciência daquilo que Deus espera de cada um de nós. O verso de número 6 diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, né? E aqui o apóstolo Paulo está fazendo questão de dizer que o cristão, o filho de Deus, pode ser enganado. Ele tem que tomar cuidado para não ser enganado com conversas tolas, conversas descabidas, né? Ele fala que nós devemos tomar cuidado com conversas tolas, conversas bobas, sem inteligência, né? Tendo isto, né, essas conversas, essas coisas tolas, nos levam a práticas equivocadas e a desobediência ao querer de Deus. Isto que atrai a ira de Deus. A desobediência, o afastamento, a alienação, a falta de compromisso atrai a ira de Deus, né? Então nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus para vivermos em obediência, em seriedade, em serenidade diante de Deus, né? Então, eu e você saibamos isso. E por fim, o verso de número 7 nos diz assim: portanto, não participem com eles destas coisas. Com eles quem? Com aqueles que não têm compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus tem que ter uma vida regrada, uma vida séria, uma vida de compromisso, de consagração, de busca, de dedicação às coisas de Deus. Aqueles que não têm a Deus, façam o que quiserem, né? Nós devemos orar por eles, nós devemos buscá-los, mas eles não têm compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus sou eu e você. E eu e você temos que ter uma vida diferente da vida que eles têm. Eles podem nos convidar para um monte de práticas erradas, né? Eu não sou obrigado a entrar em práticas erradas porque eu sou amigo de uma pessoa que ainda não tem Cristo Jesus. Eu tenho que ser amigo dela, mas não preciso praticar o que elas praticam. Não preciso viver a vida que elas vivem. Eu tenho que ver a vida que Deus pede para que eu viva. Eu tenho que influenciar essas pessoas com as minhas, com a minha vida, com as boas obras que Deus pediu para que eu as praticasse. Essas coisas que vão influenciar as pessoas e não as pessoas que têm que me influenciar, né? E muitas vezes nós estamos nos deixando levar pela maré, pelas circunstâncias que estão acontecendo. Então, queridos, concluindo, nós não podemos participar dessas coisas. Que coisa? A imoralidade sexual, da impureza, da cobiça, da obscenidade, de conversas tolas, de gracejos imorais e tantas outras coisas, né? Então, Deus deseja que o seu povo busque a santificação. É o que Deus quer de você e de mim, santificação. Há de haver um esforço para que nos afastemos
de tudo quanto nos afasta de Deus, né? E tirar de sobre nós a unção, porque quando nós nos afastamos de Deus, a unção de Deus, ela se afasta, ela se arrefece, e eu me torno vulnerável, né? Nós somos filhos amados por Deus, né? Então, que eu e você saibamos viver nessa dimensão da graça de Deus, sendo pessoas boas, que ministram a bênção sobre outras vidas, mas que cuidam da própria vida, para que ela não seja destruída pelas armas forjadas pelas forças do mal. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, e que a nossa vida seja espelho da graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar com meu irmão, com a minha irmã, nesse momento de estudo da Tua Palavra, que nós, Pai, tenhamos a capacidade de viver com intensidade a Tua vontade, e assim sermos abençoados e abençoarmos outras pessoas. Pedimos as bênçãos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta, se assim Deus nos permitir.